Café com Deus Pai. Porções diárias de paz. Júnior Rostirola. Editora Velos. Dia 4 de janeiro de 2024. Não haja pelo coração. Haja pelo que Deus está falando. Devocional 4 de 366. Deus tem planos para você. Porque somos criações de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Efésios capítulo 2, versículo 10. Você sabia que já havia um propósito para a sua vida antes mesmo de você vir ao mundo? Isso é realmente sensacional. Deus tem grandes planos para realizar em você e por seu intermédio. Ele deseja usar você grandemente no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa e aonde mais você for. Existe um propósito muito maior em que Deus quer usar você poderosamente. Há uma expectativa tanto terrena quanto celestial de que você saiba, desfrute e revele o motivo da sua existência aqui na Terra. Enquanto o ser humano está em busca de sua existência aqui na Terra e descobre que existe um propósito maior, que está aqui de passagem, tudo começa a fazer sentido. Então, se você crê que um dia vai para a eternidade vai conectar-se com seu propósito aqui na Terra. Com isso, você compreende que a vida é curta como piscar de olhos. Você não foi criado para a autorrealização, assim como não foi criado para o trabalho que hoje realiza. Você só está fazendo isso neste momento, emprestando suas habilidades na execução da tarefa a você destinado. Tudo isso, porém, não é um fim em si mesmo, mas um meio para um propósito muito maior. Entender isso é libertador. Tudo o que você precisa saber hoje é que nada parte de você. Tudo começa em Deus. E quando você vive à luz dessa verdade, as coisas começam a ter sentido e você descobre o propósito para o qual nasceu ao viver um relacionamento pessoal com Deus. Leitura bíblica, Mateus 1. Palavra-chave: agir. O Evangelho de Mateus, capítulo 1. Os antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde.
Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe,